Pessoal, obrigado pela oportunidade. Acho que essa é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui no VMware de São Paulo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Boa noite para todo mundo. Espero que, enfim, o conteúdo que eu estou trazendo hoje, o assunto seja de interesse para vocês. Espero que daqui a uma hora vocês consigam aprender um pouquinho mais de VMware Cloud ou AWS. Então, minha expectativa é que vocês aproveitem. Eu vou deixar isso aqui bem dinâmico, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Vou tentar deixar um tempinho no final para que vocês possam fazer perguntas também, tá? E eu queria começar, antes da gente iniciar, de fato, o nosso assunto de hoje, é, eu queria me apresentar, né? Tem uma parte das pessoas aqui me conhece, não sei não sei até onde, né? Me conhece, deve conhecer o Pedro da AWS, o Pedro que trabalha com VMware. Então eu decidi, poxa, como é que eu consigo, de repente, me apresentar, falar quem eu sou para a galera, em vez de ficar aquela coisa, eu tenho certificação X, Y, Z, né? Tentar fugir um pouco desse tradicional e falar um pouco sobre quem eu sou, afinal de contas, né? Porque nós profissionais trabalhamos, mas também temos uma vida, temos nossos gostos, temos nossas preferências, etc. Então, o que eu decidi fazer? Eu trouxe algumas fotos aqui, algumas imagens que representam um pouco esse quebra-cabeça, né, no fim das contas, de quem sou eu, quem é o Pedro Calixto. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês meu lado Pedro profissional. Então, eu trabalho com VMware já há 10 anos, sou apaixonado por VMware. VMware, digamos assim, me deu tudo que eu tenho hoje, profissionalmente falando. Então, eu tenho um carinho muito especial por VMware. Comecei lá trabalhando com Microsoft, até que então eu tive a oportunidade de começar um projeto de virtualização do zero. Então, eu recebi um voto de confiança na época do meu chefe, fala, cara, ó, pega esse ambiente VMware aqui e a gente está disposto a treinar você e você, assim, tome o tempo que for necessário para você aprender essa nova tecnologia aí. E assim, quem conhece sabe que para você poder se certificar em VMware, você precisa ter o treinamento oficial. Não sei se hoje ainda da mesma forma, mas antes esse treinamento oficial era necessário para você poder fazer a prova. E assim, todo mundo sabe que esse treinamento oficial não é barato. Então, assim, na época que eu tive essa oportunidade, eu caí assim, profundamente dentro da solução, nessa oportunidade que tinham me dado, porque eu ganhei o treinamento oficial naquela época. E aí eu decidi seguir carreira, a gente aprendendo sempre um pouco mais, dando um passo de cada vez. E vai fazer 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu entrei na AWS como arquiteto de soluções especialista em VMware. Tá? Então, eu quis trazer um pouco aqui alguns dos aspectos que compõem esse lado Pedro profissional. Eu tenho um home lab em casa, eu digo que é a minha lareira aqui em casa. Quando está frio, eu ligo esse troço aqui imenso. Então, isso aqui é bom para eu preciso estudar, eu preciso fazer muitas demonstrações no dia a dia, ainda mais porque mexo com um VMC, então a gente faz muitas migrações, né? Então eu tenho esse laboratório aqui em casa, eu gosto muito de brincar com ele. Sou VMware V-Expert, vai fazer já 6 anos, o tempo passa muito rápido. E ano passado, desculpa, esse ano eu também entrei no subprograma do V-Expert de VMware Cloud on AWS. Né? Aqui tem meu notebook com alguns stickers que eu gosto bastante. Tem um lado também músico, por incrível que pareça. Eu não tenho tido o tempo que eu queria para poder exercitar esse lado ultimamente. Meu gato está miando bastante. Fica quieto aí, cara. Não tenho tempo, não estou tendo tempo para, enfim, tocar muito. Eu acabei alguns dos instrumentos que estão ali, acho que dois deles eu tive que me desfazer porque eu estava sem tempo e estava parado aqui em casa ocupando espaço. Hoje eu tenho somente a guitarra e o violão. Aí o amplificador, o Meteor e o baixo eu vendi. Mas é uma coisa muito bacana, música é muito importante para mim. Tem esse gatinho que eu apresentei para vocês, o nome dele é Peralta. Inclusive o Wesley me ajudou bastante com algumas dicas de como cuidar de gato, porque gato era uma novidade para mim, eu sempre tive cachorro desde criança. E assim, eu falei,
vamos lá, vamos ver como é que é ter um gato. Aí o Wesley me deu algumas dicas e ele já está com 4 meses e, assim, trazendo alegria e, assim, é só risada o dia todo. O gato é muito engraçado. É só ver ele fazendo as coisas, assim, já te deixa feliz, assim. Gato é legal demais. É Gato é muito legal legal, demais. cara. É muito legal. Eu estou me divertindo bastante com gato. E a terceira coisa é, cara, curiosidade. Eu sou muito fã de uma animação da Disney, minha animação preferida é de Up, Altas Aventuras. Eu sou tão fã dessa animação que eu tatuei a casa com os balões no meu braço. Eu sou muito fã, não só do desenho em si, mas da mensagem que a. Tem muita animação, né? Assim, que você assiste, você vê que não é para criança. Tem uma mensagem muito intrínseca ali, e eu acho que a mensagem desse filme é muito forte, é muito bacana. Além do filme ser, tipo, bonitinho pra caramba, e eu tenho aqui no meu braço tatuado o do Up Altas Aventuras. Bom, era isso. Eu queria fazer um recap aqui, mais ou menos, de quem é o Pedro Calixto, no fim das contas, fora esse lado profissional, né? Para a gente poder saber quem são os seres humanos, né? Além dessa casca profissional. Beleza? É, beleza, vamos dar início. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. E eu queria começar fazendo um breve recap, sobre VMware Cloud on AWS. Eu sei que muitos já são familiares com o VMware Cloud on AWS, mas eu queria fazer um recap aqui para quem não é familiar com a solução. Então, basicamente, o que é o VMware Cloud on AWS? Então, lá em 2016, a VMware fez uma parceria com a AWS para permitir que clientes que executam ambientes vSphere on-premises pudessem migrar para dentro da AWS em uma estrutura gerenciada. Então, durante muito tempo, os clientes se viam naquela opção binária, né? Ou eu permaneço on-premises ou eu migro para cloud. Então, durante muito tempo, esses mundos não conversavam, né? Então, o VMware Cloud AWS ele foi anunciado em 2017 e ele permite que os clientes acelerem esse processo de modernização das aplicações utilizando uma estrutura gerenciada dentro da nossa infraestrutura global. Quando eu falo infraestrutura global, me refiro às nossas regiões, às nossas zonas de disponibilidade no mundo. Então, quando você tem aplicações, ou você tem aplicações que precisam de modernização, ou você tem alguma motivação que está te levando a sair do seu data center. Aí eu posso citar um exemplo como eu preciso evacuar esse data center porque o meu contrato de colocation está prestes a renovar e eu não quero renovar porque está muito caro. Então, existe normalmente casos de uso que motivam os clientes a buscar o VMware Cloud na AWS. Migração é uma delas, existe disaster recovery, então como a gente utiliza a mesma camada de virtualização, no fim das contas, são arquivos VMDK. Então você consegue utilizar a nossa infraestrutura global para recuperar esses workloads VMware em um caso de desastre. Né? Agora, focando especificamente no que a gente vai tratar hoje, que são aplicações, né? Uma das coisas interessantes do VMware Cloud on AWS é que no momento que você faz o deploy do VMC, você conecta uma conta AWS. Né? E ao conectar essa conta AWS, automaticamente você tem acesso ao nosso portfólio de serviços, que aí vão permitir que você modernize as suas aplicações, e mais para frente a gente vai entender um pouquinho quais são as opções de modernização que você tem dentro do ambiente AWS com o SDDC. Tá? Então, assim, se a gente puder sumarizar e fazer uma pincelada, quais são os benefícios, no fim das contas, de utilizar o VMC? Né? Então, uma das coisas bacanas é que ele é gerenciado pela VMware. Então, muitos clientes, às vezes eu recebo um questionamento do cliente que fala, poxa, mas se eu estou levando a minha aplicação as is, ou seja, eu estou fazendo um lift and shift, não estou mudando o código, não estou fazendo re-architect dessa aplicação, no fim das contas, qual que é o valor, então, de migrar para o VMC? Uma das coisas que é interessante no VMC é que ele é uma infraestrutura gerenciada pela VMware. Então, somente da sua aplicação aterrissar
dentro do VMC on AWS, você já está conseguindo alguns benefícios, você já está usufruindo de alguns benefícios de infraestrutura. Pode ser que a nível de aplicação ela esteja da mesma forma, mas a nível de infraestrutura você já tem alguns benefícios, porque é uma infraestrutura que é gerenciada pela VMware, então você não vai precisar mais se preocupar com upgrades, aplicação de patches, porque isso está sendo feito pela própria equipe da VMware. A VMware está gerenciando o ciclo de vida do seu SDDC. Tá. Então, isso garante também uma consistência operacional. Então, caso você queira permanecer com seu ambiente on-premises, você estabelece uma conectividade entre os dois data centers e tem essa portabilidade de máquinas virtuais entre ambientes aí que estão geograficamente localizados em locais diferentes, né? O outro ponto que eu acabei de mencionar é essa integração nativa com os serviços AWS, então você consegue conectar a sua conta AWS e ter acesso aos serviços AWS através da conexão. Eu vou falar mais para frente como é essa conexão, no fim das contas, como é que ela funciona. E isso abre um rol aí tremendo para você poder modernizar suas aplicações. Tá? Falando um pouco sobre addons, porque tudo isso que eu estou falando é o core da solução. Tá? Então, você tem ali o SDDC da VMware executando dentro da infraestrutura global da AWS, e a gente tem os addons, que são soluções que são adquiridas à parte, mas que complementam o VMC on AWS. Quais addons a gente tem atualmente? A gente tem o HCX. HCX, inclusive, já foi feita uma sessão específica sobre HCX aqui no VMware São Paulo, da última vez que eu fiz com o Tássio. O HCX é uma ferramenta que permite você migrar suas máquinas virtuais do ambiente on-premises para dentro do VMC. Tá? No caso do HCX, ele é disponibilizado sem custo adicional. Então, se você faz o deploy do ambiente VMC, ele já está disponível para que você ative lá dentro do console. Tá? Existe o Site Recovery Manager, que alguns podem ser familiares com o Site Recovery Manager em ambientes on-premises. Então, aqui ele funciona de forma semelhante. Então, a gente vai disponibilizar aí alguns appliances para que o cliente instale no ambiente on-premises e a gente faz o pareamento desses appliances com o VMware Cloud on AWS. E por último, que foi lançado recentemente, é o VMware Cloud Disaster Recovery, chamado VCDR, que é uma solução de Disaster as a Service, Disaster Recovery as a Service on Demand. Tá? Então, ele é um pouco diferente do Site Recovery, onde você precisa ter essa infraestrutura em stand-by para recuperar esses ambientes. No caso do VCDR, você faz a replicação baseada em snapshots para dentro, a VMware chama de Scale Out Cloud File System, mas basicamente são serviços AWS no back-end desse file system. Aí é composto por S3 para camada de capacity, EBS para camada de cache. Tá? Então o VCDR está mais ligado a uma solução de DR on demand, com RPO mais moderado, enquanto o SRM ele tem um RPO mais agressivo. Tá? Beleza, fazendo aqui um breve recap do HCX, o HCX, ele, como eu falei, uma solução que permite fazer a migração das suas máquinas virtuais no ambiente on-premises para dentro da nuvem AWS, e o interessante do HCX é que ele abstrai totalmente uma série de pré-requisitos que você teria ao fazer migrações de máquinas virtuais entre ambientes on-premises. Então, o HCX, ele abstrai, por exemplo, o domínio de single sign-on, ele abstrai versões, ele abstrai uma série de coisas, inclusive você consegue utilizar HCX com um link de internet de 100 MB. Você não precisa esperar provisionar um link de DX, por exemplo, para começar a fazer migrações com o HCX. Então, o HCX ele tem digamos, esse benefício de abstrair totalmente. Mas eu hoje utilizo aqui uma versão 6.5, update 1, meu link de internet é ruim, então, assim, o legal é que o HCX ele tem um rol aí, claro que ele tem requisitos, né? Existem requisitos mínimos que precisam ser atendidos, mas ele tem uma abrangência muito grande em termos de versões de vSphere, dentre outros requisitos. Né? Então, o HCX ele funciona como um cinto de utilidades. Então, no momento que o cliente ativa lá dentro da console do VMC, a gente disponibiliza algumas funções através da HCX. Uma dessas funções é fazer a migração das máquinas virtuais, mas a gente também tem outras funções que ajudam nesse processo de migração, como, por exemplo, o WAN Optimization. Então, a gente faz dedupe compress de tráfego WAN
antes de mandar esse tráfego através dos appliances do HCX, e a gente tem também a extensão de Layer 2, que é provida pelo HCX Network Extension, tá? Então, aqui tem uma animação, só para mostrar como é que é o fluxo da migração, ele passa através do HCX Interconnect. Então, o HCX Interconnect ele é o data plane da solução, é por onde é trafegado aí a migração dessas máquinas virtuais. Tá? Então, assim, um breve overview sobre o HCX, e a gente vai pular para um assunto agora que é conectividade. Pedro, mas, poxa, o assunto não seria aplicações híbridas, né? Construindo arquiteturas híbridas com VMware Cloud e AWS? Sim, mas a gente precisa saber como esses componentes se conectam no fim das contas, né? A gente precisa entender como que você vai conectar seu ambiente on-premises com outros serviços AWS, como que você vai conectar o seu SDDC com on-premises, o seu SDDC com o serviço AWS, então como que todos esses componentes, no fim das contas, se conectam. Uma das primeiras opções que você tem, pessoal, só um instantinho, Ele foi salvar o gato, galera. Só um minuto. Certeza. Com certeza. O bicho tava miando. O bicho tava miando no fundo. A pessoa, quando tem filho, acontece essas coisas, gente. Normal, a gente. Vou estar com fome. Eu fui salvar o meu gato, porque ele estava, assim, miando desesperadamente, e eu fui colocar ele para lá, acho que a porta estava fechada, então deve estar com sede, com fome, sei lá. Enfim, voltando. Então, assim, para a gente poder entender sobre aplicações híbridas, a gente precisa saber como que os componentes dessa aplicação híbrida se comunicam, no fim das contas, né? Então, vamos entender mais ou menos como que funciona, no fim das contas, essa conectividade entre os componentes da sua aplicação, tá? Então, vamos falar sobre opções. Então, uma das opções que a gente tem para conectar um ambiente on-premises com o SDDC é utilizando a boa e velha VPN. Tá? Então, nesse caso, a VPN é fechada diretamente com o NSX Edge. Tá? Então, o Edge aí, ele é o VPN endpoint do SDDC. Você pode utilizar a VPN endpoint também do lado da AWS, mas aí teria que ter um Transit Gateway aí, mas essencialmente uma das primeiras opções que você tem é fechar uma VPN do seu ambiente on-premises para dentro do NSX. Né? Quais são as considerações com relação a isso? O tráfego de VPN é limitado aí a 1.25 gigabit por túnel VPN. Você pode utilizar ECMP para poder, enfim, ter mais largura de banda, digamos assim. Mas, em sua essência, VPN normalmente é utilizada como backup de uma solução de conectividade dedicada. Que é o que a gente trata aqui como o Direct Connect. Então, você também pode conectar um ambiente on-premises com o VMC através de Direct Connect. Nesse exemplo aqui, eu tenho o meu roteador on-premises. Esse roteador on-premises, a gente faz a conexão dele com um roteador da AWS, que normalmente que está localizado dentro de um DX location, que existe aí uma lista de parceiros aí no Brasil, onde estão esses DX locations, onde você pode fazer, digamos, esse golden jumper com o roteador da AWS. E do roteador da AWS, a gente se conecta ali com, a gente chama de Virtual Private Gateway, que é o endpoint, digamos assim, do Direct Connect, no nível de VPC do VMC. Tá? Aqui a gente utiliza Private VIF. Então, essa Private VIF nada mais é que uma conexão privada, utilizando os IPs privados. Então, a Private VIF ela termina no nível de SDDC, enquanto a Public VIF termina a nível de região. Então, ela utiliza endpoints públicos, utiliza IPs públicos.
Só a peculiaridade com relação à arquitetura que eu mostrei anteriormente é que vocês perceberam que só tem uma região, um DX location, né? Então, se você tiver somente um DX location, se esse link cair, você perde totalmente conexão com o SDDC. Então, uma das opções que você tem é utilizar 2 DX locations e fazer um full mesh. Então, você vai fazer uma conexão do seu ambiente on-premises com 2 DX locations, e a partir desses 2 DX locations, você vai criar private VIPs para cada um dos seus SDDCs. Tá? Então, isso garante mais resiliência e alta disponibilidade na sua conexão. Ô, Pedrão, Oi. só uma questão aqui que colocaram no Q&A. Quais as versões do vSphere que estão disponíveis na AWS? Tem como escolher? É sempre, as releases do vSphere dentro da AWS, elas são independentes, no sentido de que elas sempre são a última estável. Então, se você provisionar um cluster VMware dentro lá do VMC AWS, vai vir na última versão, que acho que é a 7.0 update 3. Então, é sempre a última estável. Bacana. Tem mais alguma? Por enquanto, não. Beleza, show. Beleza, pessoal, então assim, a gente falou de conectividade de on-premises para SDDC, a gente falou de VPN, falou de Direct Connect. Ok, só que como que eu faço para escalar conectividade entre SDDCs? Né? No caso, ok, comecei com um SDDC, mas quero provisionar mais um. Como é que eu faço a conexão entre eles? Né? Uma das opções também é VPN. Então, você pode fechar a VPN do NSX Edge com os outros NSX Edges e criar uma conexão com cada novo SDDC que você provisionar. Uma outra opção é você conectar VPCs nativas da AWS com os SDDCs. Então, quando você provisiona, eu mencionei que quando você provisiona um cluster VMware na AWS, você informa para a AWS qual que é o seu account ID, qual é a ID da sua conta AWS. E no momento do deploy do seu SDDC, a gente provisiona algumas ENIs, Elastic Network Interfaces, dentro da sua conta AWS, a conta que você nos informou. Essa ENI, ela tem uma perna lá no NSX Edge. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer na sua conta AWS conectada é ter algumas permissões na sua conta AWS, como, por exemplo, manipular a tabela de rota. Então, se você criar um novo segmento lá dentro do SDDC, através dessa conexão, e essa conexão ela é um template de CloudFormation, através dessa conexão, você fornece algumas permissões para que a VMware atualize a tabela de rotas no momento que você criar, por exemplo, um segmento novo no seu SDDC. Então, essa conexão a gente chama de cross-ENI. Então, a gente provisiona essa ENI no momento da criação do SDDC, só que ela tem uma peculiaridade. Ela conecta somente uma VPC com um SDDC. Tá? Então, assim, ela não escala. Então, vamos entender como que a gente consegue escalar, ou seja, adicionar mais VPCs nesse contexto. Às vezes tem clientes que já têm uma operação completa na AWS e querem adicionar o VMC on AWS dentro dessa estrutura, né? E como é que é feito isso? Então, vamos entender mais à frente como é que esse processo de escala de networking acontece quando se tem muitas VPCs. Então, além da cross-ENI, nada impede que você também feche uma VPN do NSX Edge com o VPN endpoint de uma VPC. Tá? Então, a VPC ela ali vai disponibilizar um endpoint e você fecha a VPN entre o NSX e a sua VPC. Isso também é possível. Tá? Aqui eu estou falando sobre opções e a gente vai partir agora para um recap. Então, a gente falou sobre conectividade de on-premises para SDDC, de on-premises, de SDDC para VPC, de VPC, a gente não falou de VPC para VPC. Então, no fim das contas, como que a gente consegue conectar todos esses componentes
dentro de uma arquitetura que escala. Porque vocês viram, eu falei sobre VPN. Então, imagine, a cada nova VPC que você quiser criar, você ficar fechando VPN, pode se tornar um Frankenstein a sua arquitetura de rede. Então, como que você consegue simplificar essa conectividade entre vários componentes e consegue escalar também? Então, precisou adicionar mais um SDDC ou precisou adicionar mais uma VPC dentro da sua estrutura de contas. Então, como que eu consigo facilmente adicionar esses novos componentes dentro da minha arquitetura de rede no big picture, né? Então, vamos falar um pouco sobre o VMware Transit Connect. Então, o VMware Transit Connect, ele é uma funcionalidade que foi disponibilizada já há algum tempo pela VMware, que ela vai permitir que a gente instancie um Transit Gateway. Eu não vou entrar em aspectos aqui de funcionamento do Transit Gateway, mas basicamente uma arquitetura baseada em Hub and Spoke. Então, você consegue conectar, através de um barramento, vários attachments, que a gente chama. Então, a VMware tem o seu próprio Transit Gateway. Então, esse Transit Gateway vai permitir a conexão entre SDDCs e entre on-premises e também com outras VPCs nativas da AWS. Tá? Então, como que eu crio esse Transit Connect dentro lá do contexto do VMC? Você precisa provisionar um SDDC Group. Cria um SDDC Group, automaticamente é provisionado um Transit Gateway dentro ali da sua organização. E no momento que isso é provisionado, esse barramento já é criado e você adiciona esses SDDCs naquele Transit Gateway. Uma das coisas interessantes desse Transit Gateway é que ele interage com outros objetos da AWS, como, por exemplo, o Direct Connect Gateway, que vai permitir você poder voltar para o ambiente on-premises. Então, a gente disponibiliza o ID do seu Direct Connect Gateway existente, para que esse tráfego consiga voltar para o ambiente on-premises e também se integre com a arquitetura de rede que você já tem. Então, se eu tenho um cliente AWS que usa Direct Connect, você vai querer integrar esse ambiente com o SDDC. Então, o Transit Connect permite que a gente conecte um Direct Connect Gateway com o TGW da VMware. Ô Pedro, tem uma pergunta que talvez aí você já responda nesse momento aqui, já que você está falando do Transit Connect. O Rafael perguntou se é possível conectar o SDDC entre organizações da AWS. Tipo, eu tenho a empresa A, a empresa B, e eu quero conectar esses SDDCs. Né? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Você tem contas AWS... Contas AWS diferentes. Contas AWS diferentes no mesmo Transit Gateway. Se for esse o raciocínio, sim, é possível. Não com o Transit Gateway, a pergunta era mais assim, se existe uma opção de fazer isso, independente de ser Transit Gateway ou com qualquer outra forma. Assim, no fim das contas, o que você vai... para a VMware, isso é transparente. Então, independente se você estiver rodando em organização X, Y, Z, o que você vai precisar fazer é disponibilizar a gente vai compartilhar esse TGW da VMware com as contas AWS que você quiser. Então, vamos supor, você tem uma VPC lá na AWS e você quer conectar essa VPC nesse Transit Gateway. Como é que isso é feito? Você compartilha, você vai lá na console da VMware, você vai falar, ok, qual é a conta AWS que eu devo compartilhar esse Transit Gateway? Então, dentro dessa conta AWS, você vai receber lá uma solicitação para receber o compartilhamento desse Transit Gateway, e aí você atacha as VPCs. Tá? Então, assim, para nós é transparente, no fim das contas, se você está utilizando a organização XYZ. Normalmente, a gente disponibiliza esse Transit Gateway para uma conta específica de networking. Aí, a partir dessa conta de networking, aí você às vezes tem outro TGW para fazer o peering com esse TGW da VMware. Eu não sei se isso responde a pergunta. Se não responder a pergunta, pode fazer de novo, que eu tento responder de outra forma. Beleza.
Beleza, então assim, quando a gente une todos os pontos, né, ok, agora eu tenho um objeto que vai permitir a conexão de SDDCs, de SDDC com VPC, de SDDC com on-premises, tá? Então, eu acabo fechando um ciclo, né? Então, lembra que eu falei lá sobre VPN, sobre Cross-ENI, sobre vários private VIFs. Então, essa arquitetura, ela consegue prover escala e ela diminui a complexidade aí, em vez de administrar aquele bando de túnel VPN dentro da sua estrutura. Beleza, então vamos unindo os pontos. Então, eu tenho ambientes on-premises e eu tenho uma região AWS. Aqui, na verdade, estão representados por duas regiões. Eu tenho os SDDCs, que são provisionados em cada uma dessas regiões, e para cada um desses SDDCs, dentro da organização desse SDDC, então é importante entender o seguinte, o TGW ele é provisionado a nível de organização. Corrigindo minha resposta, ele é provisionado a nível de SDDC Group. Então, você cria um SDDC Group e ele instancia um TGW. Então, se você instanciar um SDDC Group dentro daquela sua organização e conectar 3 SDDCs, então vão ser 3 SDDCs fazendo parte daquele TGW. Tá? Então, é como está representado aqui. Nesse caso, eu vou atachar esses SDDCs nesse TGW da VMware, e esse TGW da VMware vai poder ser compartilhado com uma conta AWS para que você atache as suas VPCs dentro desse TGW. Qual que é a peculiaridade com relação a esse tráfego entre TGW da VMware, SDDC e VPC? Existe um padrão de tráfego aceitável dentro desse TGW. Como o VMC ele é um serviço gerenciado, a VMware ela precisa ter visibilidade de pelo menos um dos lados do tráfego. Então, assim, um dos lados do tráfego precisa ser um SDDC. Então, você não pode, por exemplo, conectar 2 VPCs AWS através do TGW da VMware. Então, para você poder adicionar conectividade entre VPCs, você precisa adicionar um outro TGW, que é o TGW que a gente chama aqui de Customer Managed, que é o TGW nativo da AWS. E a gente faz a conexão desses TGWs, aqui não está representado, mas a gente usa o conceito de Transit VPC para conectar esses 2 TGWs. Ainda não está disponível peering de TGWs na mesma região, então a gente utiliza um conceito de Transit VPC. Então, a gente conectou todos os blocos ali dentro da região AWS. Então, para a gente poder conectar agora o bloco, digamos, do ambiente on-premises, aqui eu tenho representado 2 conexões DX, onde cada uma dessas conexões DX termina em um Direct Connect Gateway através de uma Transit VIF, e eu consigo conectar esse Direct Connect Gateway com os 2 TGWs, o TGW do cliente e o TGW da VMware. Tá? Então, essa arquitetura, ela consegue endereçar todos os aspectos de conectividade entre ambientes diferentes. Então, quando a gente fala de redes, pessoal, a gente está falando da base de funcionamento de qualquer infraestrutura, né? Então, assim, para a gente poder trabalhar com arquiteturas híbridas, a gente precisa que a fundação, que essa cama esteja pronta. Então, eu queria fazer essa introdução antes de a gente partir ali para a terceira parte aqui da nossa apresentação, que é falar especificamente sobre arquiteturas híbridas. Então, tendo esse overview de rede aqui, vamos entrar aqui em alguns exemplos de arquiteturas híbridas com VMC. Quando a gente fala de modernização de aplicações, a gente normalmente inicia essa jornada com a migração. Então, os clientes normalmente, tá? Isso não é regra, normalmente não iniciam a modernização do zero e faz a modernização já reescrevendo o código, já mudando a arquitetura da aplicação.
Normalmente, os clientes fazem a migração dessa infraestrutura as is e vão modernizando aos poucos essa aplicação dentro aí da cloud AWS. Porque, como eu falei, ele já tem benefícios de utilizar uma infraestrutura global, a nossa infraestrutura, somente dessa máquina aterrissar dentro da nossa infraestrutura, ele já tem benefícios. Então, ele inicia o processo de modernização quando essas máquinas aterrissam, digamos, na AWS. Porém, a jornada para a nuvem, a jornada de modernização, ela não termina na migração. Então, por muitas vezes, as aplicações elas são legadas e elas demandam muito tempo e esforço ali para serem rearquitetadas. Só que aí você pensa o seguinte, ok, como que eu consigo, ainda assim, mesmo com todas essas premissas, como é que eu consigo melhorar a experiência do meu usuário final ou até melhorar a alta disponibilidade da minha arquitetura ou a resiliência da minha aplicação, mantendo essa máquina do jeito que ela está, sem mexer no código dela. Então, essa é a segunda fase. Essas são as aplicações híbridas. Então, são aplicações que não foram transformadas ainda ou não podem ser transformadas ainda para o modelo Cloud Native, mas não impede que a gente utilize alguns serviços AWS para complementar essas aplicações. A gente vai entender alguns exemplos mais à frente. A terceira fase é a aplicação moderna em si. Aplicações já utilizando o modelo do Cloud Native, né, que são aplicações ali que não guardam estado, aplicações desacopladas, né, já utilizando esses novos frameworks, Kubernetes e toda aquela coisa, que já é a aplicação que passa por um processo de arquitetura total. Já passa a utilizar um modelo de Cloud Native, utilizando aí o portfólio de serviços AWS para modernização de aplicações. Então, no fim das contas, quando eu falei ali sobre aplicações híbridas, eu falei, putz, ok, não posso mudar o código da minha aplicação, mas o que eu tenho aqui à minha disposição que eu consigo melhorar a experiência do meu usuário, ou consigo melhorar um pouco ali a forma como a minha aplicação funciona hoje. Às vezes você não tem resiliência, ela não é tolerante à falha, ela não tem HA, ou se tem, não funciona bem. Então, o que eu consigo fazer para melhorar a aplicação as is? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Uma das perguntas que a gente se faz, um bom ponto de início, é entender o seguinte, ok, qual serviço AWS aqui conseguiria reduzir a complexidade da minha aplicação? Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, o RDS. Então, o RDS é um serviço de banco de dados gerenciado pela AWS, que aí ele faz o offload dessas atividades de manter um banco de dados. Isso é feito pela AWS e você gerencia, digamos, o database em si, mas não a infraestrutura do database, porque quem faz isso é a AWS. Então, isso já conseguiria reduzir a complexidade da sua aplicação. Então, caso você queira provisionar um novo database, você pode utilizar o RDS para dentro e integrar isso com a sua aplicação existente. Você pode, inclusive, migrar o seu database completamente para RDS, aí utilizando um outro serviço que a gente tem chamado de Database Migration Service. Uma outra opção é, ok, qual serviço aqui dentro do portfólio da AWS eu posso usar que poderia aumentar, digamos, a disponibilidade ou a resiliência das minhas aplicações. Então, tem um exemplo, a gente pode utilizar, por exemplo, um Elastic Load Balancing. Então, a gente falou que o VMC tem conexão ali com as VPCs nativas da AWS, então, nada impede que o front-end da sua aplicação seja através da AWS. Então, os seus usuários podem entrar através de uma VPC da AWS, e aí o back-end da sua aplicação está dentro do seu ambiente do VMC, porque existe essa conexão privada que está dentro ali do backbone da AWS, está dentro das nossas AZs e das nossas regiões, né? Uma outra pergunta seria, ok, qual serviço eu posso utilizar para melhorar a experiência do meu usuário final, em termos de performance, por exemplo? A gente pode utilizar, por exemplo, o CloudFront. O CloudFront é um serviço de cache,
de conteúdo nas edge locations para fazer uma entrega rápida de conteúdo estático ali para o usuário final, né? Aí a AWS tem aí mais de 230 pontos de entrega. Com o CloudFront, a gente consegue melhorar, por exemplo, a experiência do usuário final com aplicações web que tem conteúdo estático, que inclusive pode estar dentro de um S3. Né? Então, assim, a ideia aqui é demonstrar as N possibilidades para que clientes que migraram seus workloads VMware para dentro da AWS, e normalmente esses clientes que migram para dentro da AWS não podem fazer re-architect das aplicações. São aplicações normalmente são legadas e eles precisam mover isso para uma estrutura gerenciada. Então, a ideia é demonstrar as possibilidades existentes, né, para que os clientes possam modernizar suas aplicações com os serviços AWS que estão disponíveis. Tá? Falando um pouquinho agora sobre como funciona essa conexão ali da ENI, né? Que é essa VPC que você conecta ali no momento do deploy. Não, então, basicamente, essa conexão se dá através de uma interface de rede que é provisionada ali por um CloudFormation, só que e automaticamente todo e qualquer recurso que você instale dentro daquela subnet conectada já vai ter conexão ali automaticamente com o VMC. Porém, é conexão de rede, é a conexão IP, né? Mas eu ainda preciso cuidar das barreiras, das fronteiras, digamos assim, de cada um dos lados. E nesse caso aqui, representado do lado da AWS pelos Security Groups, ou seja, eu preciso especificar ali uma regra permitindo esse tráfego outbound para dentro do VMC. E do lado do NSX, eu preciso explicitar ali o allow desse tráfego para permitir esse tráfego de entrada dentro do SDDC. Beleza, Pedro, você falou sobre essa interface de rede que você provisiona ali no momento do deploy. O que acontece se eu perder essa interface? Né? Eu perco a conexão com os serviços AWS? Como é que funciona esse processo de HA dessa interface? Lá na tabela de rotas, você vai ver que existe lá uma entrada para uma ENI em específico. Quando você clica nessa ENI específica, ela tem um IP associado à mesma subnet que você conectou no momento lá do deploy. E se você for listar as ENIs que estão na sua conta, você vai ver 17 ENIs. Vocês vão ver 17 ENIs dentro da sua conta que foram provisionadas pela VMware. Então, essas 17 ENIs estão ali, mas somente uma delas está ativa por vez. Então, o que acontece no momento que, por exemplo, você perde um host? Porque essa ENI está associada ao NSX que, consequentemente, está rodando dentro de um host. Se você falhar um host, perder um host por algum motivo, como é que funciona esse processo de failover? Então, é importante entender que dentro do VMC, todos os componentes eles possuem HA. Então, no caso do NSX, existe um failover aí, esses appliances estão em ativo ou passivo. Então, no momento que ocorre a perda de um host, então o NSX é movido para outro host e automaticamente a função lambda, que é uma das funções do template do CloudFormation, é fazer isso também. Essa função lambda, ela atualiza a tabela de rotas com essa nova ENI, apontando para esse novo host. Tá? Então, é assim que funciona o processo de failover da ENI. Então, aqui tem uma arquitetura de alto nível. Isso aqui é só para poder mostrar mais ou menos em alto nível todos os componentes que a gente comentou até então. E eu queria entrar aqui em alguns exemplos. Então, eu falei anteriormente sobre, o que eu consigo fazer com a AWS? Com essa conexão nativa com o serviço da AWS. Uma das coisas que você consegue fazer, por exemplo, é provisionar um banco de dados gerenciado utilizando o RDS. Tá? Então, uma das vantagens é que você consegue
tornar esse acesso ao RDS privado. No momento que você cria um banco de dados RDS, você tem a opção de escolher se ele vai ser um endpoint público ou não. Então, você pode escolher para que ele seja um endpoint privado, sendo assim, só vai conseguir acessar essa instância RDS quem tem conectividade e rota para chegar até o endpoint do RDS. E essa conexão... Opa, pode falar. Parar um pouquinho. A questão aqui, tem uma pergunta do Marcos, acho que é um pouquinho daquelas topologias que você mostrou anteriormente, onde ele menciona assim, para essa migração, né, para a AWS, é necessário ter o NSX no ambiente on-premises? Boa pergunta. Não é necessário ter o NSX no ambiente on-premises, porque o HCX toma conta, digamos, desses pré-reqs. Então, não precisa. Você pode ter, você pode utilizar, inclusive, as redes de overlay que você tiver atualmente e estender essas redes de overlay para dentro do VMC, mas isso não é um must, você não precisa ter o NSX on-premises. Tá. Aí eu vou emendar com uma dúvida minha, tá? E dentro da AWS, é necessário ou aquela conectividade naquela topologia lá, a gente... tá. Por padrão todo SDDC ele vem com NSX by default. Não, bacana. Não tem eu acho que, emendando a outra aqui que já pintou, do Fabrício, sobre esse item que você está comentando agora, é possível escolher um AZ que ficará no ambiente VM, garantindo que o VMware, o RDS, fique na mesma AZ? Excelente pergunta. Quando você conecta a sua conta AWS, você precisa selecionar uma subnet. Por padrão, o VMC ele é single AZ, ou seja, o seu cluster VMware vai ser provisionado dentro de uma AZ específica que você seleciona no processo lá do deploy. Então, vamos supor que você faz o deploy em São Paulo. Então, você vai escolher, por exemplo, a subnet AZ SA East 1A. Então, no momento que você provisiona o RDS, para que você não tenha tráfego cross-AZ, porque esse tráfego ele é cobrado, o tráfego entre zonas de disponibilidade, o tráfego data transfer de egress, né? Você precisa selecionar a mesma AZ que você provisionou o VMC. Então, sim, é possível selecionar a AZ no deploy do VMC, e sim, é possível você selecionar a AZ específica do RDS no momento do deploy também. Beleza? Maravilha. Legal. Boas perguntas, pessoal. Um outro caso de uso, pessoal, é a utilização de serviço de armazenamento. Isso aqui é muito interessante, porque eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas quando você provisiona o cluster VMware, por padrão, o armazenamento padrão do SDDC é vSAN. Então, por padrão, os seus hosts vão enxergar um data store vSAN que utilizam no back-end discos NVMe. Existem algumas alternativas, algumas estão em roadmap, eu não posso abrir mais detalhes, mas existem hoje alternativas em que você provisiona armazenamento a nível de VM. O que eu quero dizer? Se você parar para pensar que esse armazenamento NVMe, você está pagando por ele para rodar os seus workloads, você quer poder, digamos, dar preferência para tudo aquilo que é mais crítico para rodar dentro desse armazenamento nobre, digamos assim, um armazenamento de alta performance. Então, uma das possibilidades que você tem é, se eu tenho outros serviços que não precisam desse armazenamento com um tier tão alto, tão nobre assim, o que eu posso utilizar dentro da AWS para poder entregar armazenamento para essas máquinas virtuais? Uma das coisas que você pode fazer é utilizar um serviço da AWS, que é o FSx for Windows File Server. Então, você provisiona ali o FSx for Windows File Server, como o próprio nome diz, ele é um serviço que provisiona ali um file server Windows gerenciado pela AWS, onde você vai ter um endpoint
que você vai conseguir montar esses CIFs, SMB, dentro de máquinas Windows. Acabei de ver que a ficha de NetApp também rola. Ainda não. Vou me limitar a dizer isso. Em linhas gerais, como eu deploy de um SDDC na AWS? Em linhas gerais, você vai entrar em vmc.vmware.com, você vai selecionar a quantidade de hosts que você quer, vai fazer o deploy desses hosts dentro dessa região, você vai conectar a sua conta AWS, você vai informar as redes, a rede da sua VPC e a rede de gerência dos seus hosts, e você vai provisionar o seu cluster dentro do VMC. Então, vai demorar em torno de 1h40 para ele ficar pronto. E então, em 1h40, você tem um cluster VMware provisionado dentro da AWS, e a gente vai disponibilizar um link para você poder acessar o vCenter através do browser. Aí, esse acesso ele pode ser via internet, tem um IP público associado ao vCenter, vem bloqueado por padrão, mas você pode abrir se você quiser. Mas o ideal é que você acesse o vCenter através de uma conexão privada, via VPN ou via Direct Connect. Tá? Então, acho que em linhas gerais é isso, se isso responde a sua pergunta. Se não responder, pergunta de novo, que aí eu tento explicar de outra forma. Beleza. Pessoal, então, eu falei de algumas coisas mais simples, né, de provisionar um file server, de utilizar um bucket S3, aqui eu não falei, mas existe a possibilidade de utilizar um bucket S3 para fazer archiving, por exemplo, de backup. Aí as soluções de backup no mercado, a maioria delas já tem integração nativa com S3, como o Vim, utilizando lá aquele conceito de, eu não sou familiar com Vim, mas é o conceito de scale out, exato. Então, essas arquiteturas mais simples, eu quis fazer uma arquitetura um pouco mais robusta, só para trazer à tona tudo aquilo que eu falei, que o mundo de possibilidades é gigantesco. Tá? Então, a partir dessa integração aí com o VMC, você tem um mundo imenso de possibilidades, onde você consegue integrar com arquiteturas, desde arquiteturas mais simples, como serviços de infraestrutura, aí eu falei de file server, falei de S3, falei de RDS, como até a utilização de serviços de analytics, como de data warehouse, como Redshift. Então, existe um mundo de possibilidades gigantesco, então eu estou trazendo aqui alguns exemplos para poder dar forma a tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui é de uma arquitetura web, utilizando VMC e serviços AWS, e é uma arquitetura web que está utilizando auto-scaling na AWS. Então, vamos explicar. Como eu falei, eu tenho um usuário, esse usuário ele acessa essa aplicação web através de uma VPC AWS, tá? Então, na frente dessa aplicação web, eu tenho um Elastic Load Balancing. Então, ele vai bater no Internet Gateway, que vai bater no Elastic Load Balancing, e esse Elastic Load Balancing, ele vai publicar algumas métricas de conexão por minuto para o CloudWatch. Dentro do CloudWatch, eu crio lá um alarme, e eu integro esse alarme com um serviço que a gente chama de Event Bridge, que ele cria um barramento onde você recebe eventos e você pode tratar esses eventos com ações. Uma das coisas que a gente pode fazer com essas ações por exemplo, disparar uma função lambda. Vou chegar lá na função lambda. Então, esse Elastic Load Balancing, ele tem dois target groups. Os target groups são os servidores que estão no back-end, ou seja, são os servidores que estão recebendo essas conexões HTTP do Elastic Load Balancing para dentro dos servidores no back-end, né, que estão rodando, de fato, os web servers. Aqui, nesse caso, está representado, vocês percebem que tem um peso, né? Existem dois target groups, um do tipo IP e um do tipo instance. Então, e os pesos deles estão diferentes. Então, nessa arquitetura aqui, por padrão, eu estou utilizando sempre o primeiro target group, que aqui está representado pelo IP target group. Então, o que significa? Quando o usuário bate na minha VPC, o Elastic Load Balancing está fazendo simplesmente o redirecionamento para as máquinas que estão lá dentro do VMC.
que aqui o tráfego flui via ENI. Mas uma das coisas que também a gente consegue fazer é construir uma arquitetura que ouve a um evento do Elastic Load Balancing, que é aí representado pelo CloudWatch, e eu consigo trigar, por exemplo, um auto-scaling do lado da AWS. Como que funcionaria isso? Então, eu tenho ali, novamente, eu tenho dois target groups. Um target group está referenciando servidores web dentro do VMC, e eu tenho um outro target group que está referenciando um auto-scaling group, que já tem ali, digamos assim, uma imagem pronta dessa aplicação. Então, uma das coisas que eu posso fazer a partir do momento que esse meu Elastic Load Balancing publica essas métricas e meu CloudWatch lança esse alarme baseado ali no threshold, o Event Bridge consegue receber essas métricas e lançar um evento para o Lambda. Faltou aqui uma conexãozinha do Lambda com o Event Bridge. Então, o Event Bridge vai lançar esse evento para o Lambda, e essa função Lambda, ela vai ser responsável por fazer algumas coisas, como, por exemplo, ela vai ter que disparar o estado desejado no meu auto-scaling group, para a quantidade de instâncias necessárias para suportar essa nova demanda. Qual é a quantidade de instâncias necessárias para suportar essa demanda? Não sei. Então, ele precisa contar quantas instâncias tem dentro do IP Target Group. Então, se você tem, por exemplo, 5 IPs, então são 5 instâncias. Então, ele altera o estado desejado para 5 instâncias, faz o auto-scaling, e depois que essas máquinas estiverem ready, elas informam para essa função Lambda, estamos prontas. O que o Lambda vai fazer? Vai mudar o peso do Elastic Load Balance para 1 também. Ou seja, a partir desse momento, o tráfego vai começar a ser balanceado entre as duas infraestruturas. E aí, quando esse evento, digamos assim, deixar de existir, ou seja, quando o número de conexões baixar, o Lambda faz o processo reverso, ou seja, ele altera o estado desejado do auto-scaling group, faz o draining das conexões e volta isso ao estado original. Tá? Então, assim, no fim das contas, qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Existe um mundo de possibilidades gigante dentro desse aspecto de modernização de aplicações. Então, aqui tem uma arquitetura mais elaborada, aqui no caso é uma aplicação web, mas existem outras arquiteturas de referência usando serviços de analytics, integrando, por exemplo, firewalls de fabricantes de terceiro com o VMC. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, e eu vou deixar aqui, por último, mas não menos importante, aqui tem um resumo, tá, pessoal, do que eu acabei de falar para vocês. Então, o Elastic Load Balance publica as métricas para o CloudWatch, a métrica ultrapassa um determinado threshold, o Event Bridge recebe um evento, o Lambda conta a quantidade de Ps no Target Group, o Lambda altera o estado desejado do auto-scaling, e ele altera depois o peso do redirecionamento lá dentro do Elastic Load Balancing. Tá? Aqui, por último, finalizando aqui, eu deixei aqui uma breve demonstração para vocês sobre como funciona essa conectividade aí híbrida com o VMC. Então, aqui eu estou disponibilizando um Elastic Load Balancing. Se vocês quiserem ler esse QR Code que está na tela de vocês, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui no chat também, para quem quiser acessar via browser, para testar. Se os deuses da demo estiverem ao meu favor, vocês vão ver 3 instâncias. Vocês vão ver uma instância web rodando em EC2, uma máquina virtual web rodando dentro do VMC e uma máquina virtual rodando dentro do ambiente on-premises. Tudo isso funcionando por quê? Por todo aquele processo que eu expliquei para vocês de conectividade entre ambientes distintos. Tá? Pessoal, eu acredito, que estourei meu tempo, eu estava tentando monitorar aqui, estourei meu tempo,
Mais alguma dúvida que não foi respondida que eu consiga responder agora? Durou só um pouquinho, Pedro. Tá tudo bem. Tá bom. Tem algumas perguntas, mas aí eu acho melhor se você puder responder offline, né? Você só digita lá, acho que fica melhor, só para não pegar o tempo. Show de bola. E valeu, Pedrão. Foi fantástico, viu, cara? Deu uma ótima visão aí do que dá para fazer. Valeu, cara. Obrigado. Vou responder as perguntas em off, tá, pessoal? Vou desabilitar aqui minha câmera para responder as perguntas. Valeu. Obrigado, pessoal, pela oportunidade e... Obrigado você, como sempre. Obrigado. Valeu, Pedrão.